Olá meninas, sejam muito bem-vindas! Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Mais Saúde na Menopausa aqui pela TV Guaratuba. O nosso papo de hoje é uma dúvida de muitas mulheres que me perguntam que já estão na menopausa e estão com osteoporose. E aí a pergunta é o que fazer? Será que tem algum alimento? O que eu posso melhorar na minha dieta, do meu dia a dia para melhorar o quadro de osteoporose? E a dúvida maior, será que eu consumir um suplemento de cálcio, uma mega dose de cálcio aí vai resolver? Então bora lá, vamos falar sobre isso, vou te dar dicas de alimentação para você melhorar aí esse quadro. Então, quando a gente pensa no cálcio, o cálcio ele é sim o principal constituinte dos nossos ossos. Mas o que os estudos vêm mostrando? Que quando eu faço uma suplementação de cálcio sozinho, isolado, mega doses de cálcio para tentar melhorar a osteoporose, eu tenho uma chance em torno de 6 vezes mais de desenvolver infarto. Por quê? Porque o cálcio, quando ele chega, ele precisa de companheiros para levar ele até o local. Ele não sabe para onde ele ir. Então ele chegou ali, ele pode ir lá para suas artérias, ele pode entupir a artéria, entupir vasos e aí você fazer uma oxidação, um entupimento dos seus vasos e podendo ter risco de infarto. Então, tomar cálcio sozinho não é o caminho, segundo o que os estudos mostram. O cálcio ele precisa de ajudantes, de companheiros para levar ele para o lugar certo. E aí, quando a gente pensa assim, já via alimentação, aí sim, isso acontece com o cálcio isolado, via suplementação. Quando eu como alimentos ricos em cálcio, isso não acontece, até porque naquele alimento vai ter outros nutrientes que vão ajudar o cálcio. Então, quando eu penso, por exemplo, na alimentação rica em cálcio, eu posso pensar nos feijões brancos, eu posso dar preferência nos cereais integrais, por exemplo, aveia, chia, gergelim, as folhas verdes escuras, o grão de bico, brócolis, todos esses alimentos têm cálcio. E aí nós temos alguns ajudantes. Quais são esses ajudantes, Catarina? Um deles é a vitamina D. A vitamina D atua na forma de aumentar aí a absorção do cálcio lá no intestino, fazendo com que esse cálcio seja melhor absorvido. Então eu tenho uma chance maior desse cálcio entrar lá no osso, lá fazer o trabalho que ele tem que fazer. No rim, a vitamina D, ela faz com que excrete menos cálcio para fora, para segurar esse cálcio, para garantir uma maior, conduzir uma maior quantidade desse cálcio lá para os ossos e para os dentes. E aí eu posso estar observando os meus estoques de vitamina D, é fundamental. Então, o ideal seria em torno de 60, 70. E eu posso também estar colocando na minha dieta fontes de vitamina D, como as carnes, os peixes, os frutos do mar, o salmão, a sardinha, o marisco, o fígado, o cogumelo. Então, tudo isso é fonte de vitamina D. E uma outra vitamina que não pode faltar é a K2. A K2, ela também vai conduzir, né? Ela vai pegar esse cálcio e vai transportar lá pro osso. Então, é como se fosse um transportador que está ali aguardando o cálcio para levar esse cálcio até os nossos ossos. E aí, qual a fonte que vou ter aí na alimentação? Eu posso suplementar K2 e eu posso reforçar com alimentação. Por exemplo, alimentos fermentados. Então, por exemplo, natto, carne, fígado, né? Esses são interessantes aí.
E também um outro que não pode faltar, o magnésio. O magnésio é fundamental. Ele é a chave para manter, para segurar o cálcio ali no osso. Porque não basta levar, eu preciso de alguém que segure esse cálcio. O cálcio fica aí. E o magnésio que faz isso. Então, a gente precisa estar com esses nutrientes aí em bons níveis quando a gente pensa em osteoporose. E aí de magnésio a gente tem como fontes também o abacate, as nozes, as amêndoas, os leguminosos, né, em geral, peixes mais gordurosos, o chocolate amargo, a semente de abóbora, as folhas verdes, em geral vai ter aí magnésio. E aí nós temos também o silício. O silício, ele é determinante para formar o material proteico, né, que a gente chama de prolina, para ligar, né, ali na matriz óssea. Então eu preciso estar bem também de silício. E aí a gente tem aí como fontes, né, de silício várias coisas que a gente pode estar colocando na nossa alimentação. Aquela sementinha de uva passas, a laranja, os legumes, as hortaliças, a beterraba, o agrião, o cereal, aveias, em geral, vai ter aveia, por exemplo, excelente fonte de silício. Então eu preciso manter o equilíbrio também lá dos nossos hormônios, então do estrogênio, da progesterona, então seja via reposição hormonal, via reposição por fitoterápico, mas eu preciso também regular esses hormônios para eu manter uma boa massa magra, uma boa estrutura lá do meu osso. E uma coisa que também não pode faltar é atividade física. Esse é número 1 também, fundamental. Então a gente tem lá os nossos osteoblastos, que coloca o cálcio lá no nosso, que leva o cálcio que a gente consumiu também lá para os nossos ossos. E aí, quando a gente faz atividade física, a gente tem os osteoócitos, né? Então esses osteoócitos, que são os derivados lá dos osteoblastos, eles detectam essa carga, o impacto da atividade física, se espalham por todo o nosso corpo, melhorando aquela formação óssea. Olha que interessante isso. E para manter aumentar a ação do osteoblasto, que leva o cálcio lá para os nossos ossos, eles precisam, uma das coisas que vai ajudar é o impacto, a atividade física, a musculação, né? Às vezes aquele trotinho que a gente faz, então eles vai ser de extrema importância. Então, se a gente está em movimento, os nossos ossos, eles geram aí mais osteoblastos, que transmite mensagem para manter aí a juventude, o vigor, a resistência dos nossos ossos no nosso corpo. Então, a atividade física aí é fundamental. Os ossos, os estudos mostram que eles são os nossos guardiões do envelhecimento. No sentido de que enquanto eu tenho, né, esses ossos fortes, esses ossos saudáveis, eu vou ter uma melhor função, uma função muscular melhor, eu vou ter uma melhor memória, uma imunidade melhor, então, ou seja, tudo melhora. Hoje a gente sabe que não se pode se manter jovem sem exercício físico, não dá. Então a gente precisa da atividade física. E uma outra coisa que não dá pra gente também deixar de melhorar no nosso corpo é o intestino. Então ele precisa funcionar todos os dias, eu preciso melhorar o ambiente bacteriano, então eu preciso ter uma dieta com frutas, verduras, fibras, uma boa hidratação e não esquecer das comidinhas que aumentam as bactérias do bem. Então, por exemplo, que são ricas em probióticos, então o kefir, kombucha, vamos pensar o chucrute, alimentos fermentados, uma boa hidratação, isso vai ajudar também. E Catarina, quais são os alimentos que pioram a osteoporose? Aqueles alimentos que eu preciso tirar no meu dia a dia.
excesso de sal, do sódio, vai roubar o seu cálcio, excesso de gorduras saturadas, bebida alcoólica em geral, ele rouba cálcio, alimentos industrializados, por exemplo, os embutidos, salgadinhos, salsicha, salame, presunto, todos esses alimentos, a cafeína e refrigerantes são um dos piores alimentos. Então a cafeína é aquele excesso de café, aquela pessoa cafezeira, o chocolate, né, à base de açúcar. Então eu tenho que pensar aí numa alimentação rica em proteínas, de proteínas do bem, os peixes, os frangos, os ovos, as carnes em geral, os alimentos ricos em cálcios, os grãos, as fibras, os vegetais verdes, os oleaginosos, castanhas, nozes, amêndoa, cogumelo, tomate, espinafre. E eu posso também, pensando aí nos grãos, aí remover os fitatos que roubam cálcio. Então os grãos têm muito fitatos, então eu posso deixar esses grãos de molho de 6 a 8 horas, jogar aquela água fora e aí cozinhar esse grão, aí eu vou estar livre aí daqueles fitatos que roubam o nosso cálcio. Então fica aí essas dicas para você melhorar os seus ossos, evitar a osteoporose, e se você já está com osteoporose, melhorar o processo, que é possível sim. Fica essas dicas para você. Um beijo!